Ora viva, boa tarde Moçambique, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. Sábado sim, entramos em sua casa para juntos analisarmos à lupa tudo o que acontece neste mundo e que de forma direta ou indiretamente acaba afetando as nossas vidas. E hoje não fugimos da regra. Desde já começo saudando o professor. Boa tarde, professor, como está? Estou bem. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Dr. Saia. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para podermos partilhar a geopolítica internacional. Certo, muito obrigado, saudação feita. Cheia, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, estou bem. Boa tarde, professor Pangai. Boa tarde, os nossos telespectadores, que na verdade estão ávidos para poder acompanhar aquilo que é a dinâmica do sistema internacional. Muito bem, saudações feitas, é tempo sim de dar arranque ao nosso programa. E o prato principal, ou o primeiro ponto mesmo a ser apresentado, é a falência de bancos norte-americanos, com destaque mesmo para o banco Silicon Valley Bank, acho que esta é a pronúncia certa, que decretou falência nesta última semana. Recordar que não foi o único que fez isto numa época em que a guerra na Ucrânia continua e os Estados Unidos certamente têm sido um dos maiores patrocinadores deste conflito. É neste ponto que nós vamos dar início ao nosso programa. Professor Pangaia, estamos a ter aqui bancos americanos a decretarem falência, a chorar. No entanto, os Estados Unidos continuam também na linha da frente no apoio à Ucrânia, de forma direta e também usando a NATO. O que é que esta declaração de falência destes bancos pode significar para a realidade americana neste momento? É triste o cenário que está a acontecer. Nós vimos aquele banco denominado o SBV, que infelizmente ele acabou tendo aquela queda. Mas nós podemos especular a questão dos investimentos que estão sendo feitos na guerra Rússia-Ucrânia. O governo de Biden ele está a drenar muitos valores para suportar a guerra na Ucrânia. E, obviamente, deve existir alguns oligarcas que solicitaram, aliás, empréstimos junto daquele banco e que, associado a algumas publicidades difamatórias aos bancos, isso criou alguma especulação por parte de muitos clientes daqueles bancos e, maioritariamente, começaram a tirar os seus valores do banco. Quando assim acontece, o banco acaba não tendo dinheiro, havendo muita gente que retira o seu dinheiro, tendo havido também muitos outros clientes que solicitaram empréstimos, assim o banco fica sem ativos para poder continuar a poder operar. Mas numa situação daquelas, nós, em face da tal guerra, provavelmente, muitos dos valores que foram investidos na guerra contra a Ucrânia podem ter saído desses bancos. E essa é a razão, neste momento, em que o governo está à procura, o governo americano está à procura de alguma forma para poder apoiar aquele banco para que ele possa voltar a coisa. Mas pronto, segundo os mídias, dizem de que a situação não é só daquele banco, o tal SVB. É o maior que se declara, que é o maior de todos. Mas o maior de todos, sim. E que diz que provavelmente vai acontecer com muitos outros bancos o cenário que ocorreu naquele banco. Nesta última semana, acho que foram 2 bancos norte-americanos no mesmo cenário a declarar falência. Sim. Já é um sinal para que a América comece a repensar sobre os investimentos que eles estão a fazer para a Ucrânia. E ainda há bem pouco tempo apareceram aqueles 2 candidatos mais fortes das próximas eleições, o Trump e aquele que é o governador da Flórida, são os potenciais presidenciáveis para 2024 e que, neste caso, eles questionaram o problema dos gastos que o atual governo americano está a poder proceder
num país onde neste momento já está a começar a ver essa questão da queda dos bancos, os juros já subirem cada vez mais, e daí que eles pedem para que o governo de Biden comece a repensar em tudo aquilo. Então, já é um sinal mau para os ucranianos que pretendem continuar com aquela guerra a todo custo. Muito bem. Ceia, vamos pegar também para este mesmo conflito, esta mesma situação da falência dos bancos americanos, numa época em que os Estados Unidos não parece, pelo menos como Estado, estar a querer dar passos para trás em relação à Ucrânia. Muito pelo contrário, o presidente americano continua muito eloquente em apontar dedos à Rússia, em vez de um discurso que já se espera há muito tempo, que é conversações para que este conflito acabe. Os Estados Unidos, a todo custo, querem manter a sua hegemonia a nível do sistema internacional. Na verdade, se formos a olhar aquela guerra, ou operação especial, dependendo da narrativa ocidental ou narrativa russa, a Rússia, antes de perpetrar ataque, preparou-se para poder custear todas as despesas. Alguns estados do mundo ocidental foram pegos de surpresa. Mas como existe uma avidez de fazer ou criar uma derrota estratégica à Rússia, estão a fazer de tudo para que possam financiar a Ucrânia em todos os sentidos. E agora, nos Estados Unidos, já 2 bancos declararam falência, que até o governo Biden já pronunciou-se dizendo que não, terá que fazer uma intervenção, porque na verdade existem algumas pessoas que investiram os seus ativos financeiros, aqueles que colocaram dinheiro a conta a prazo, que na verdade equacionam, vão levantar daqui a algum tempo, mas agora neste momento estão numa situação de desespero, e isso na verdade pode vir a salpicar a relação entre essas pessoas e o governo Biden, razão pela qual Biden já disse que vai intervir nisso. Há um outro dado muito importante que não podemos deixar de fora aqui. Na verdade, existe uma hipótese de alguns bancos norte-americanos também entrarem em falência, o que significa que pode ocorrer o efeito dominó. E isso, na verdade, pode vir a fortalecer a tese de Donald Trump de que o Joe Biden, na verdade, está a estragar os Estados Unidos. E neste momento, o Joe Biden tem um papel muito, muito importante para poder, neste caso, voltar, neste caso, a criar um cenário ou um caminho que, na verdade, possa ligar ele diretamente com o povo. Porque o povo está numa situação de desespero. É verdade, aquilo que está a acontecer, de os Estados Unidos a continuar a apoiar a Ucrânia, faz parte da política externa norte-americana, que, na verdade, promovem guerra, que na verdade é uma guerra por procuração. E neste momento os Estados Unidos têm 2 guerras, guerra econômica com a China e guerra por procuração. E na verdade isso acaba criando uma erosão dentro da economia norte-americana. Nós estamos a falar de um provável colapso dentro mesmo dos próprios Estados Unidos. Afinal de contas, são muitos conflitos em simultâneo, numa época em que os outros Estados também estão desenvolvidos. A passo de exemplo, a própria China, a Rússia também não está a dar mão à palmatória neste conflito. Bom, eu não diria colapso dentro dos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos é um Estado hegemônico economicamente, hegemônico militarmente. Portanto, vai criar alternativa, com certeza, se o Biden já veio a dizer que, na verdade, vai fazer uma intervenção para que possa salvar os ativos financeiros de algumas pessoas. É porque, na verdade, existe uma economia que é da reserva para poder responder a essa situação. Muito bem. Professor, vou contar um bocadinho com a mesma situação. Estas falências declaradas, ou esse estado económico que vem mesmo para baixar a imagem dos Estados Unidos, não estaria isto mostrando mais um ponto em que os Estados Unidos também são vulneráveis a alguma coisa? Bem, obviamente que não há nenhum Estado que não depende do outro. Isso que está a acontecer, embora eles tenham a capacidade de poder dar volta a isto, sobretudo numa altura em que eles estão a faturar bastante com a guerra da Ucrânia, a Europa toda ela
está dependente dos Estados Unidos no concernente à energia, ao petróleo, ao gás liquefeito, a pagar valores bastante altos relativamente àqueles que eles pagavam da África do Sul, aliás, a Rússia. E eles vão dar a volta desse assunto e vão poder ultrapassar. Muito bem. Vamos pegar o outro assunto, mas também que ainda envolve os Estados Unidos, mas desta vez não é apenas os Estados Unidos, mas em parceria também com a Austrália e o Reino Unido. China e Rússia acusam assim a aliança desses três países de tentar minar a paz mundial. São notas que marcaram esta última semana. Há muito tempo a gente não tinha esta parceria se destacando. A Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Desta vez eles reúnem-se mais uma vez com destaque para a região do Pacífico, em que a Rússia e a China aparecem juntos a trazer o mesmo discurso que há um atentado à paz mundial por conta destas incursões militares destas três nações. Saia. Neste momento, o mundo está a atravessar um período estável militarmente, porque estamos diante de uma corrida armamentista, em que isso, na verdade, acaba acontecendo porque existe uma percepção de que os Estados devem se potenciar militarmente. E porque alguns estados, por exemplo, falaste agora aqui da China, falaste da Rússia, até a China tem vindo a fazer movimento dos submarinos, e agora os Estados Unidos e o Reino Unido forneceram submarinos de último alcance, neste caso, que são submarinos nucleares. É verdade que se falarmos, ou quando se fala de submarinos, neste caso nucleares, são submarinos que servem para fazer, neste caso, uma dissuasão. Não são submarinos que, na verdade, vão realizar uma operação assim, de um ataque ou de explodir alguma coisa. É, na verdade, para uma dissuasão. E neste momento o mundo está a atravessar uma corrida armamentista. Estamos diante da teoria da privação relativa, que em relações internacionais disse que os Estados buscam de todas as formas potenciar-se porque existe há uma percepção de que o Estado X está a potenciar-se militarmente porque quer atacar. Portanto, eu tenho que estar, na verdade, ou tenho que estar na igualdade para que aquele Estado não possa me atacar. Então, é o que está a acontecer neste momento. E isso, se formos a ver, está a acontecer já na Ásia. Estão querer também desencorajar a China para que não possa fornecer armamento à Rússia. Por quê? Se a China fornecer armamento à Rússia, existe a percepção de que não, pode ser atacado. Embora que isso nunca pode acontecer, porque a China tem armas nucleares. Sabemos que os Estados com armas nucleares nunca podem se atacar. Há uma narrativa de que não, pode existir uma terceira guerra mundial. Na verdade, é uma hipótese. O que não pode vir a acontecer, porque os Estados, a nível do sistema internacional, que têm armas nucleares, nunca podem se atacar diretamente. O que pode vir a acontecer são guerras por procuração ou guerras de encomenda. Guerra por procuração é a que está a acontecer agora na Ucrânia, porque, na verdade, se formos a olhar o sentido da coisa, não é a Ucrânia efetivamente que está a combater com a Rússia, é a Rússia que está a combater com o mundo ocidental. Então, estamos diante de um sistema internacional anárquico, arena de luta pelo poder e influência. Muito bem. Professor, esta junção militar destes três países podem também significar uma certa intimidação da China, em particular na região Indo-Pacífica, onde praticamente a China acaba estando em destaque. No entanto, temos aqui Pequim não, Moscovo também a dizer que isto pode minar praticamente todo o mundo. O mundo está em alerta agora por conta desta união. O que é que isto pode vir a significar? Vou colocar desta forma. Estão-se a formar as alas, estão-se a dividir de forma mais concisa agora, numa época em que, como o Saia dizia, estamos numa instabilidade política a nível internacional. Sim, olha, já existia esse bloco, mas não muito operativo. O bloco Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América. No entanto, a Austrália acabou entendendo fortificar esse bloco
criando um bloco numa situação armado que seja militar. É assim que procurou assinar o acordo em que os Estados Unidos, junto da tecnologia do Reino Unido, fornecerem, portanto, 5 submarinos e que nos próximos momentos também vai poder se beneficiar de cerca de 240 bilhões de dólares para poder se municiar em termos de proteção naquela costa. O antigo ministro da Austrália, ele considerou uma situação hipócrita pelo fato do governo ter tomado essa decisão, quando ele questiona até que medida a Austrália pensa que vai ser protegida com Estados Unidos e Inglaterra perante a situação, perante a China. A relação Austrália-China azedou-se em 2019, 2020, em face da Covid-19. Houve aí troca de palavras chatas entre esses dois países. E hoje, quando a Austrália toma esse posicionamento de buscar submarinos, de buscar se arrumar militarmente, eis então que o antigo ministro da própria Austrália critica o atual governo, questionando para onde que ele vai. Ele acredita que os Estados Unidos vão lhe proteger ali. Ele está muito mais próximo, portanto, da China e dos outros países que não fazem parte, portanto, daquele bloco. Foi uma posição de Goya, até chegou a dizer de Goya, o governo austríaco está a comprar uma briga barata. Por que procurar uma briga desta natureza com a China, numa altura em que até a própria Inglaterra, o Reino Unido, neste caso, está aí a passar momentos difíceis de manifestações em face de estar a apoiar a Ucrânia com aqueles Leopards e outros equipamentos militares, num país em que a população está sofrendo em face da subida do nível de vida. Várias manifestações estão a ocorrer lá. Então, por que o governo austríaco, neste exato momento, busca essa briga à toa? Não se entende absolutamente nada daquilo que está acontecendo. Bom, há um dado muito importante. Se formos a olhar para um grande teórico, que é tido, na verdade, como proponente do estudo da paz, Johann Galtung, ele, quando define paz, diz que não, paz é intervalo entre duas guerras. Paz é resultado de uma guerra anterior. Agora, se tentarmos enquadrar, neste caso, os conceitos de Johann Galtung no contexto atual, nós podemos perceber que, na verdade, as ideias do Johann Galtung estão a prevalecer. Porque, na verdade, se formos a olhar para a história da humanidade, sempre existiram guerras, cessaram. Os Estados tiveram uma paz, mas a um dado momento tiveram uma outra guerra. Por quê? Por causa do interesse dos Estados. O que está a acontecer neste momento é verdade que as grandes potências nunca vão entrar em conflito diretamente, devido à sofisticação das armas que eles criaram. Mas como estão cientes de que não, numa eventual guerra entre eles, ninguém pode sair vitorioso. O que pode vir a acontecer é uma guerra por procuração ou uma guerra por encomenda. Neste caso, vão agitar os estados fracos. Um estado fraco com um estado forte. E os outros estados fortes fornecer ou conceder, neste caso, a ajuda ao estado fraco para que possam criar, na verdade, uma instabilidade a nível do sistema internacional. Bom, já se sabe que o Reino Unido tem uma influência muito forte sobre a Austrália. Os Estados Unidos aparece como mais um player neste jogo. E a pergunta que faço esta de forma aberta é: esta reunião, estes submarinos que estão a se destacar aqui, é uma forma de intimidar de forma direta a China? Pode intimidar a China, mas na verdade a China, como um Estado gigante economicamente,
gigante militarmente, comparativamente a alguns estados. Bom, está, poderia, numa situação de igualdade, talvez com os Estados Unidos. A China, na verdade, não vai se sentir intimidada, porque está ciente de que aqueles submarinos nunca podem ser usados diretamente contra a China. Por quê? Se a China contra-atacar, isso pode ter consequências indesejáveis a nível do sistema internacional. Mas há um dado muito importante. Neste momento, as relações bilaterais ou multilaterais, multilaterais, para falar de China, Rússia, Estados Unidos, porque na verdade é uma relação que envolve muitos estados. Não é só uma relação entre China e Estados Unidos. É uma relação que na verdade está salpicada devido aos interesses, porque os estados, ou cada estado, procura de todas as formas, neste momento, criar as suas influências a nível do sistema internacional. Sim, mas vamos olhar para aquilo que Mas, se calhar, ainda sobre essa questão, eu não consigo perceber o posicionamento do governo austríaco, porque ele devia aprender com aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Aquele conflito ocorre na Ucrânia em face da aproximação da Ucrânia à NATO, aproximação ao Ocidente, no geral, liderado pelos Estados Unidos, e que aquilo entristeceu a Rússia. Agora, a Austrália também está a proceder o mesmo. Neste momento, ao puxar Estados Unidos da América, Reino Unido, para aquele lugar, indiretamente está novamente a chamar a guerra para aquela região. Infelizmente. Era esta colocação que eu queria apresentar, porque nesta semana o o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês veio comparar este comportamento a uma típica mentalidade de Guerra Fria e chegou a declarar que do jeito que o barco anda faz com que a corrida armamentista, acho que este é o termo certo que se usa, esteja a correr de forma mais ferrenha neste momento. Ou seja, a própria China parece que também já percebe com as suas intenções desta tripla. Obviamente, já está a perceber para onde está-se a levar. Temos dito aqui de que Estados Unidos definiu a Rússia como inimigo a curto prazo e a China inimigo a longo prazo. O que está a fazer neste momento os Estados Unidos é procurar enfraquecer primeiro a Rússia para depois alcançar a China. China tem aquela situação pendente que já tem havido conflito entre Estados Unidos e América, mas, no entanto, em face de algum posicionamento que eu considero correto de Xi Jinping da China, até hoje ainda não arrebentou uma guerra forte, direta com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está procurando sempre entrar de uma forma indireta, aquilo que o Dr. Saia estava a referir uma aqui. guerra por procuração. Sim, nesse contexto que está acontecendo. Há um outro dado muito importante. Eu disse aqui no início da minha intervenção de que os Estados Unidos neste momento estão a enfrentar duas guerras, a guerra econômica e a guerra por procuração. Na verdade, agora já conseguiu, porque ao agitar neste caso a Ucrânia para que manifestasse a pretensão de fazer parte da NATO, sabia qual seria a reação da Rússia. E agora está a fazer de tudo, está a potenciar militarmente Taiwan para que a China possa atacar Taiwan. Mas eu tenho convicção de que a China não vai atacar Taiwan, porque existe uma vontade de fragilizar a China economicamente. Muito bem. Bom, ainda tínhamos muito que discutir neste assunto, mas tem um outro tema que é de veras importante, já vem sendo notícia esta semana e também foi na outra, que é a questão dos pronunciamentos da irmã do líder norte-coreano, que deixou um aviso aos Estados Unidos da América e também a outra Coreia, falamos da Coreia do Sul, dizendo que estamos alertas e prontos para tomar medidas rápidas ou esmagadoras. Isto depois de o avião ter sobrevoado a região do seu território. Ou seja, desta vez não foi diretamente o irmão, o Kim Jong-un, a dar as caras, mas a irmã que vem dizer que, olha, estamos prontos. Esta declaração de estar pronto para a guerra, enfatiza aqui a parte esmagadora, é mesmo para intimidar ou é mesmo para transmitir uma mensagem de não vamos deixar ninguém nos tocar? Bom, intimidação, mensagem, eu penso que são duas coisas.
Porque se formos olhar para o regime de Kim Jong-un, o regime de Pyongyang, na verdade o Kim Jong-un já vem preparando o irmão, talvez, no caso de uma morte, para poder o suceder, neste caso. E há outro dado muito importante. Neste momento, não interessa aos Estados Unidos a reunificação das duas Coreias. Sim. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Porque a se concretizar a reunificação é um gigante na região, gigante econômico e gigante militar. Vale dizer que até 2017, os Estados Unidos na Coreia do Sul tinham 17 mil soldados porque tem uma base lá, com o objetivo de controlar a região. E a Coreia do Norte tem vindo a lançar mísseis sobrevoando o Japão. É verdade que a Coreia do Norte tem tido problema de alimentação. Então, quando o regime de Pyongyang sente-se aflito, faz sobrevoar mísseis para o mar do Japão, para o Japão e a Coreia do Sul dar alguma coisa. Mas os pronunciamentos da irmã do Kim Jong-un serve como um recado muito forte tanto para os Estados Unidos como para a Coreia do Sul e para o próprio Japão. Porque, na verdade, se a Coreia do Norte decidiu que tinha que criar armas nucleares, é muito mais para fazer sobreviver o regime. Porque existe a percepção de que os Estados Unidos pretendem derrubar aquele regime. Mas como aquele regime já tem armas nucleares, não pode ser derrubado. Por quê? Pode não atacar diretamente aos Estados Unidos, mas contra-atacar os aliados dos Estados Unidos na região. Estou a falar do Japão, estou a falar da Coreia do Sul. Muito bem, professor, vamos continuar no mesmo assunto, que é a questão desta ameaça da irmã do Kim Jong-un, de forma direta. Vamos destacar que ano passado tivemos muitos testes balísticos ou nucleares feitos pela Coreia e também tivemos ações conjuntas entre Seul e Washington, principalmente no que diz respeito à ala militar. Estes dizeres também são apresentados como ameaças ou apenas falácias? Não podem ser falácias, porque a Coreia do Norte, ela disse e demonstrou. Sempre falou daqueles ensaios de mísseis balísticos, dentre várias coisas. Tudo aquilo que eles falam, apresentam ao mundo. E nós temos que esperar que, efetivamente, a Coreia do Norte ela possa trazer uma surpresa aos americanos. E não é só a Coreia do Norte, a Arábia Saudita também, o rei, na sua visita, acabou também dizendo o mesmo, que eles estão disponíveis para poder apoiar a Rússia, não é? Então, estamos a ver aqui novos blocos a surgirem para poder agudizar essa guerra que está a acontecer. Esperemos que nos próximos momentos haja uma reflexão. A nossa esperança aqui, como nós dissemos, para poder inverter esse cenário, é a mudança dos regimes. A América, provavelmente nas próximas eleições, ou é aquele que é o atual governador da Flórida, ou é Trump que vai dirigir a América. Dificilmente os democratas vão poder ter o próximo mandato em face do cenário que está a acontecer. E esses dois candidatos da América, eles são nacionalistas e eles não estão a favor da questão desse atrito que está acontecendo com a Rússia, e de outra vez havia falado sobre alguma inclinação, por exemplo, que Trump tem com a própria Rússia. Essa é uma das esperanças que temos. Outra esperança é o próprio povo europeu, que de algum momento está a mostrar estar saturado com a situação que está a acontecer. Já há muitas reclamações com relação aos investimentos que estão sendo colocados na Ucrânia, em troca da grande subida do custo de juros, a subida do custo dos alimentos, a questão energética, e já há muitas reclamações dos partidos da oposição nesses países. Então, essa é a esperança de nós podermos ver essa guerra não poder atingir outros níveis. Caso contrário, veremos a Coreia do Norte
a Arábia Saudita, a Rússia, a China, e então a formar um bloco contra a NATO e já vai ser bastante difícil de controlar a guerra. Bom, há um dado muito importante que não posso deixar de lado. Os Estados Unidos rotulam a Coreia do Norte e a China de serem violadores dos direitos humanos. A China até já veio dizer que não. Sim, nós somos violadores dos direitos humanos. Violamos direitos humanos de quem? Dos nossos próprios cidadãos. Os americanos violam os direitos humanos do mundo inteiro. Se formos a olhar para a situação da Coreia do Norte, quando o líder norte-coreano, o Kim Jong-un, faz um discurso ou pronunciamentos, a população até fica eufórico, chora, fica emocionado. E se formos a voltar um pouco para a história da Primavera Árabe, que fez com que também Gaddafi caísse do poder, porque Gaddafi também cometeu um grande erro. Não criou uma aliança muito forte com a Rússia, nem com a China. Porque quando houve a resolução no Conselho da Segurança, que decidiu que tinha que se atacar a Líbia sob a égide do capítulo 7º da Carta da ONU, a China ou a Rússia teriam vetado. Mas eles abstiveram-se porque, na verdade, ele não tinha criado uma aliança muito forte. E, na verdade, decidiram que tinha que atacar a Líbia. E o filho do Gaddafi, diante daquele ataque, esteve do lado do pai. Que quando o pai foi derrubado, ele foi preso, depois foi julgado, foi condenado, depois absolvido graças à lei da amnistia. Em direito existe um princípio, ne bis idem, o que significa que a pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Mas o Tribunal Penal Internacional ainda anda atrás do filho de Gaddafi, tanto que o filho de Gaddafi já manifestou a pretensão de candidatar-se às eleições presidenciais na Líbia. Foi barrado. Por quê? Ele tem a ideologia do pai. Líbia, a um dado momento, esteve numa situação de um Estado falhado. Um Estado falhado porque tinha mais de um governo. O filho de Gaddafi disse: se o meu pai tivesse adotado uma estratégia de criar armas nucleares, por mais que não tivesse criado, neste caso, uma aliança com a China ou com a Rússia, nós não teríamos sido atacados. Por quê? Um Estado com armas nucleares, na verdade, nunca é atacado, porque pode atacar, até pode não atacar diretamente aquele grande inimigo, mas atacar aqueles que são aliados do seu inimigo. Muito bem. Bom, eu quero olhar um bocadinho ainda, vou recuar para a situação da Coreia. A Coreia vive também uma das maiores crises alimentares naquele estado. Não estaria Seul e Washington agora tentando criar um ambiente mais pesado para aquela nação, no sentido de, é um pensamento, de enfraquecer muito mais Pyongyang, afinal de contas. Pyongyang parece investir muito mais na parte militar do que na própria sociedade, mas nunca se sabe porque é um país fechado. Bom, pode ser uma estratégia, mas já acompanhamos no passado que quando o Pyongyang fica numa aflição, por exemplo, de fome, lança mísseis que sobrevoam o Japão e a Coreia do Sul e o próprio Japão dão alimento ao regime de Pyongyang. É verdade, porque para poder produzir armas nucleares envolve muito dinheiro. Fala-se de que a Coreia do Norte é pobre, mas não é tão pobre quanto nós imaginamos. Porque para poder chegar àquela dimensão de criar armas nucleares, é porque na verdade tem alguns recursos. Só que na verdade precisa de adotar uma nova estratégia para que não possa sufocar a sua população. Muito bem, professor, faço também esta mesma questão. A questão desta crise alimentar que se vive na Coreia e o fato também da Coreia nunca parar no que diz respeito à aposta militar. Olha, as crises são alimentadas no sentido de que várias sanções que são impostas têm em vista de poder criar algum enfraquecimento de certos estados, para desta forma ver os referidos estados avergarem perante os outros para suprir aquelas necessidades. É verdade, existe a crise, mas a Coreia do Norte, ela em nenhum momento ficou
ou vergou perante os Estados Unidos ou por outro qualquer país. De alguma forma, eles estão a encontrar a saída desse problema da crise alimentar. E eu acredito que com os parceiros que tem, que é a Rússia, a China, a Índia ou a Coreia do Norte, não vai poder vergar para o Ocidente fornecer os alimentos. Ele vai poder sair desse cenário. Mas, olhando, vou mexer muito com esta crise, olhando para a situação que se encontra, há alguma possibilidade de talvez se falar num abrir as portas para a ajuda humanitária no que diz respeito à alimentação? Olha, ele tem parceiro bastante forte no concernente aos alimentos, que é a própria Rússia, não é? Agora que está cada vez mais próxima à Rússia e a Rússia tendo sido vedada a poder tirar os seus produtos para o Ocidente, para outros países, o mercado vai ser esse. É a mesma situação que está a acontecer hoje com a China. A China está a ganhar bastante com a situação das sanções que impostas à Rússia, o petróleo e de todos os outros produtos que interessam à indústria chinesa, está sendo adquirida na Rússia a preços baixíssimos. Então, eu mesmo que vai ou esteja neste momento a acontecer com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte abertamente se pronunciou estar ao lado da Rússia. E como é que ela pode, numa situação dessa, morrer de fome, enquanto a Rússia tem produtos que não tem como poder fornecer a outros países, como vinha anteriormente, em face das sanções que está sofrendo. Então, não acredito muito que a Coreia do Norte ela esteja em maus lençóis em face dessa chantagem que o Ocidente tem vindo a fazer e que hoje levanta isso como sendo uma bandeira que, de certa maneira, é uma espécie de desinformação aos coreanos, por forma que eles comecem a rebelar-se do governo, de que, olha, vocês vão morrer de fome a partir de agora. Tem o impacto dessa narrativa. É só esse, de querer criar agitação na Coreia do Norte, para simplesmente. Mas que morrer de fome na Coreia do Norte não tem como acontecer isso. Então, estamos a falar que pode ser mais uma narrativa ocidental em relação àquele país? É uma outra guerra, as narrativas ocidentais têm muito a ver com isso, que é para poder desmobilizar uma situação de querer pôr a população a rebelar-se contra os seus próprios governos. Mas a Coreia do Norte tem uma ideologia bastante forte para conseguir convencer o próprio cidadão, por forma que não acredite nessas ideologias. Estava aqui, segundo como dizia o Dr. Saia, a maneira como os coreanos eles consomem o discurso do seu presidente. Eles quase que deliram quando o seu presidente está aí a se discursar perante coisas. Então, não tem como o Ocidente usar essas narrativas para poder desviar a atenção dos coreanos. Muito bem. Vamos agora olhar para um outro provável ou mesmo parceiro da Rússia, falamos sim da Síria. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, está em Moscou e, de forma aberta, já declarou esta semana que reconhece os territórios ucranianos anexados pela Rússia e diz não haver guerra naquele país, diz não haver guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas dá voz, mais uma vez, ao que o Vladimir Putin dizia no início, que era uma operação especial. Vamos avaliar esta ida para lá, numa época em que os Estados Unidos continuam a alimentar a instabilidade naquele país na qual preside Bashar al-Assad. Saia. Bom, a ida de Bashar al-Assad à Rússia, na verdade, é uma ida para confortar e dar apoio ao Vladimir Putin. Porque neste momento em que alguns estados estão de costas virados contra o Vladimir Putin,
Na verdade, existem alguns que estão a dar-lhe apoio. E Bashar al-Assad tem uma dívida eterna com Moscovo. Porque quando da Primavera Árabe, que na verdade acabou se alastrando até chegar à Síria, havia uma tentativa de regime change, mudança do regime. Mas os Estados Unidos não conseguiram satisfazer as suas pretensões, porque os russos estiveram lá, conseguiram na verdade controlar o cenário. Vale dizer que a Rússia tem uma base militar na Síria, o que significa que a Síria é um aliado natural da Rússia. Tanto que fizeram de tudo para que o Bashar al-Assad continuasse no poder. E neste momento, quando ele vai ou desloca-se à Rússia, é na verdade um sentimento de obrigatoriedade, porque tem que retribuir aquilo que Moscovo fez por ele. Porque se não fosse Moscovo, ele teria sido derrubado. Porque na verdade existia essa pretensão. Houve um grande financiamento para os rebeldes que na verdade estavam a rebelar-se contra o regime de Bashar al-Assad. Demonstraram um descontentamento da governação de Bashar al-Assad. Receberam financiamento, mas com a ajuda de Moscovo, Bashar al-Assad conseguiu sobreviver. Então, estamos a falar aqui de uma Síria que sobreviveu por conta de parcerias que teve. Afinal de contas, boa parte das nações árabes passaram pela Primavera e não conseguiram se repor. Algumas delas ainda vivem aos cacos até este período. E de facto, é exatamente isso. Porque, na verdade, quando falamos da Rússia, se um Estado tem uma aliança com a Rússia, tem uma aliança com um Estado que, na verdade, pode ser anão economicamente, comparativamente a alguns Estados gigantes economicamente, mas é um gigante militarmente. Tanto que é o único Estado a nível do sistema internacional que consegue contrabalançar o poder. Porque onde está a Rússia, os Estados Unidos não conseguem criar as suas influências. E há um dado muito importante, que neste momento, na verdade, que existe uma grande medição de forças entre a Rússia e os Estados Unidos, isso na Ucrânia. Mas se formos a olhar aquilo que é a pujança militar dos dois Estados, ninguém vai sair vitorioso. Porque os Estados Unidos também não estão a agir de uma forma isolada, estão lá com alguns Estados europeus. É verdade que a Rússia também tem a sua hegemonia. Provavelmente pode existir alguns Estados que estão a dar apoio à Rússia, mas não de uma forma direta. E que isso, na verdade, pode vir a terminar numa mesa negocial, em que, na verdade, cada parte, ou uma das partes, terá que perder e ganhar. É assim como funciona a negociação. Porque uma negociação sem cedência é uma péssima negociação. Muito bem. Professor, vou tocar no mesmo assunto. Vou começar mesmo também com este reconhecimento, estes dizeres públicos que Bashar al-Assad diz, reconhece os territórios anexados pela Rússia. Não, olha, o que acontece ali é que no primeiro momento os Estados Unidos da América procurou invadir, invadiu a Líbia, invadiu Iraque, naquele seu sonho do expansionismo. Depois de ter tido sucesso no Iraque, sucesso na Líbia, sucesso no Egito, estava a Síria. É quando a Rússia ela despertou a atenção e procurou travar esse expansionismo. Como pode ver que essa rota que o Ocidente estava a fazer acabou parando na Síria. Até hoje existe aquele confronto, mas não houve mais outros avanços para outros estados depois de ter travado na Síria. E a Síria reconhece isso, que efetivamente estava aqui um itinerário traçado pelo Ocidente de ocupação de diversos países, desestabilização de diversos países. E se não fosse a Rússia, efetivamente, Síria hoje não estaria naquela situação. E não sabemos qual seria o próximo vítima disso. Mas há uma situação aqui que está a criar outra instabilidade. Neste momento,
a Síria, ao aproximar-se à Rússia, está a ofender Israel. Israel, porque o que acontece é que dentro da Síria, o Israel tem tido algum apoio junto da Síria, através daquele conflito que existe com o Irão. E não sabemos qual vai ser o resultado de Israel em relação com a Rússia. Por outro lado, Israel está também em conflito neste momento com os Estados Unidos da América, devido àquelas manifestações que estão a ocorrer no Israel, e que se suspeita que quem está a promover aquela revolução no Israel são os Estados Unidos da América. Então, fala dos conflitos contínuos na Cisjordânia. Sim, então ali nós temos visto nos últimos dias já manifestações no Israel, em face de alguma reivindicação que os partidos políticos da esquerda estão a pôr. Então, em algum momento, o governo israelita atual está a dizer que aquelas manifestações estão a sendo financiadas pelos Estados Unidos da América. Veja só que a relação que existiu desde sempre Israel e Estados Unidos, hoje está a haver uma relação azeda. Então, neste momento, o mundo deve perceber até que medida os Estados Unidos está a provocar conflitos no mundo. Ele praticamente está a atacar a todos. E é isso que temos dito, que provavelmente está a chegar o fim do expansionismo americano. Porque ele já está a provocar todo mundo. É a Rússia, é a China, o próprio aliado direto, que era Israel, também já está a ter conflito com ele. Ele agora ficou apenas com a Europa. E a Europa se está ainda acorrentado aos Estados Unidos, é em face deles não terem investido na defesa, na segurança da própria Europa. E eles, neste momento, não têm essa capacidade de poder se retirar dos Estados Unidos devido a essa fraqueza. Mas aquele projeto do Macron e do chanceler alemão de criar o exército europeu, em algum momento também os Estados Unidos da América, a qualquer momento, poderá ficar isolado da Europa. Muito bem, o tempo já nos é escasso, mas antes disso, acredito que para a semana vamos poder discutir melhor a questão de Israel, onde o Presidente chegou a fazer uma declaração esta semana que há o risco de uma guerra civil no país. Mas acredito que é um tema que, de forma mais detalhada, nós vamos abordar na próxima semana. Saia, o que lhe teria marcado nesta semana em 1 minuto? Não vou fugir mesmo, vou me cingir num assunto doméstico que marcou quase muitos moçambicanos. A morte, funeral de Zagaia. Na verdade, inclusive a mim, eu não acompanhava muito música da Zagaia, mas agora que morreu, depois começaram a tocar aquelas músicas, eu pude perceber que na verdade estava a trazer uma revolução no seio da juventude. Não no contexto de criarmos uma rebelião, para mudarmos da metanoia, neste caso metanoia, mudança do pensamento, criarmos uma mudança do pensamento e refletirmos acerca da nossa vida odierna, a nossa vida da juventude. Como é que o sistema tem agido para com os jovens e para com todos os moçambicanos. Na verdade, eu pude perceber que existe um descontentamento no seio da população, não só no seio dos jovens, tanto dos jovens como dos adultos. Porque pude perceber naquela marcha que, na verdade, não só existiam lá jovens, existiam também adultos, que, na verdade, cantavam e demonstravam um certo descontentamento. Então, este é o momento oportuno para o sistema refletir qual é o caminho que deve trilhar para que não possa continuar mais a criar a erosão da legitimidade.
É verdade que alguns artigos dizem, não, Moçambique para poder mudar tem que haver golpe de Estado. Não, isso está muito errado. Golpe de Estado, ou nos estados que já houve golpe de Estado, já ficou mais que claro que aqueles estados voltaram para trás. O que nós queremos é o regime observar qual é o erro e corrigir o erro, juntos avançarmos para o desenvolvimento deste nosso Moçambique. Porque Moçambique é de todos nós. Muito obrigado, professor. Que terá o mercado nesta última semana? A questão das infraestruturas que o país requer para o bem-estar da nossa sociedade acabou-se de se revelar de que tem de se trabalhar imensamente para criar infraestruturas que possam trazer o melhor saneamento junto das nossas cidades, zonas rurais. Hoje não é possível, dificilmente se consegue andar na zona do interior nas nossas cidades. É muito difícil, maioritariamente as casas estão inundadas. Isso denuncia efetivamente a falta de infraestruturas para o saneamento. Então deve-se repensar imensamente com relação à construção de diversas infraestruturas, não só de saneamento, assim como de retenção das águas, como por exemplo as barragens. Maioritariamente as barragens estão na zona sul, é preciso pensar também na zona centro e norte, onde temos rios que sempre que chove acabam devastando, portanto, várias terras. Então temos essa fraqueza. A N1 está lá, uma lástima, que é a espinha dorsal de ligação deste país, escoamento de produtos, mas neste momento está naquele cenário. Então, há que refletir bastante na construção das infraestruturas no nosso país. Certo, muito obrigado. Bom, por hoje está tudo dito quanto ao debate internacional. Próximo sábado, à mesma hora, nós voltamos com mais temas diversos importantes que, de forma direta ou indireta, acabam afetando a minha ou a tua vida. Por hoje é tudo. Boa tarde. Até para a semana.